fez, não para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Chamando a atenção de Deus, meus irmãos. Será que é possível isso? Chamar a atenção desse Deus todo-poderoso e onipresente? Aleluia. Segundo ponto que eu aprendo aqui com a vida deste homem, chamado Cornélio. A segunda coisa que ele fez, a qual foi responsável por ele chamar a atenção de Deus, sabe o que foi? Uma vida de oração. Uma vida de oração. O versículo de número 5, 4 ainda, repetindo, vai dizer: Cornélio, vamos ler do 2, que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem de oração. Cornélio era um homem que buscava ao Senhor diariamente. Agora escute uma coisa, irmãos, mesmo sem saber completamente quem Deus era. Ele não tinha um Novo Testamento. Jesus tinha sido assunto ao céu há pouco tempo. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Só existia o Antigo Testamento. Cornélio não tinha conhecimento completo a respeito de Deus, das coisas de Deus. Ele era um estrangeiro. Ele estava em Israel há pouco tempo, ou talvez até bastante tempo, mas ele foi ensinado talvez por algum judeu, por alguém ali, e ele absorveu algum conhecimento do Deus Todo-Poderoso, mas ele não conhecia quem era Deus completamente, não conhecia. E mesmo o pouco que ele aprendeu sobre Deus, foi suficiente para que aquele homem chamado Cornélio passasse a orar ao Senhor todo dia. Todos os dias ele passou a buscar a presença de Deus, fazendo o bem e buscando o Senhor. Até que, de tanto fazer isso, aquilo chamou a atenção de Deus para a sua vida. O Senhor dá a ele essa visão, o Senhor envia Pedro até a sua casa. Pedro chega na casa de Cornélio, começa ali a pregar, começa ali a falar sobre Deus, sobre a grandeza de Deus. E algo maravilhoso acontece naquela casa. Aleluia. Aleluia. Sabe o que foi que aconteceu ali, irmãos? Primeira coisa que aconteceu naquela casa, na casa de Cornélio, quando ele recebe Pedro, a cegueira espiritual de Cornélio, aquele evangelho que na verdade não era nem evangelho, o que ele conhecia sobre Deus era os conceitos do judaísmo, da lei judaica. Aquela cegueira espiritual, aquela visão embaçada, pelo menos, que Cornélio tinha. Agora, com a presença de Pedro ali, ela se caiu por completo. Olha o que diz, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo o verso de número 24 e o verso de número 26. No dia imediato, entrou em Cesareia Pedro. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Vocês viram aí? O que Pedro fez diante? O que Cornélio fez diante de Pedro? Se prostrou e tentou adorar Pedro. Por que é que ele fez isso, irmãos? Porque ele não conhecia direito. Ele não conhecia completamente esse Deus. O pouco que ele aprendeu foi suficiente para criar fé no coração dele, criar convicção e certeza de que havia um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, onipresente, e ele então passou a buscar esse Deus, mas sem conhecê-lo completamente. E aquela busca constante de Cornélio diante de Deus, diariamente, continuamente, foi responsável para que caísse dele as escamas dos olhos, não só dele, mas de toda a sua família e de seus amigos. Aleluia. A cegueira dos olhos foi tirada. Meus irmãos, quando o povo de Deus ora,
Quando nós somos crentes comprometidos com a oração, escute isso, as escamas dos nossos olhos são tiradas. Nós passamos a ver coisas que não conseguíamos ver antes. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, nós nos tornamos mais espirituais. Quanto mais nós oramos, o nosso caráter mais é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos, mais a presença de Deus está em nós, mais ela nos enche, mais ela nos transforma. E quanto mais espirituais nós nos tornamos mais capazes de ver coisas que, se fôssemos carnais, nós não veríamos. Então, quer ver se alguém é espiritual? Veja o quanto ele ora. Porque quem ora, enxerga além. Quem ora, tem a presença do Espírito Santo de Deus de forma poderosa em sua vida. As escamas dos olhos caem, a cegueira cai, a visão embaçada cai, a carnalidade cai, os olhos naturais caem, e ele passa a enxergar pela fé. Aleluia. Eu acredito, meus irmãos, que grande parte dos conflitos que nós vivemos, grande parte das bobagens, das besteiras que nós fazemos, das decisões erradas que tomamos, das escolhas tortas que nós fazemos na vida, é porque nós não oramos mais. Porque se orássemos mais, o Senhor daria para nós visões espirituais, aleluia. E nós seríamos capazes de ver além, não ver somente o que está aqui, não ver o que está somente ao redor da sua casa. Não vê somente o que está ao redor do seu cotidiano, da sua rotina diária, mas enxergar além. Aleluia. Enxergar além daquilo que os olhos podem ver. Isso é ter fé. E essa fé só cresce, só brota, só se torna forte na vida daquele que ora ao Senhor e busca Ele continuamente. Aleluia. E foi isso que esse homem fez, que fez com que ele chamasse a atenção de Deus. Segunda coisa que fez com que Cornélio chamasse a atenção de Deus: a oração fez cair as barreiras que o impediam de conhecer melhor o Senhor. Olha o que diz aí o verso de número 27. Quem tiver a Bíblia aberta pode acompanhar comigo. Verso de número 27. Diz assim: falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considera-se comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Quando nós oramos, quando nós temos uma vida dedicada à oração, o Senhor faz cair da nossa frente, do nosso caminho, da nossa vida, as barreiras que nos impedem de conhecer melhor a Deus. Cornélio não conhecia a Deus direito, eu já acabei de dizer. Ele adorava a Deus, orava ao Senhor com o pouco que ele conhecia. De modo que quando veio Pedro falar com ele, ele pensa que Pedro é uma espécie de semideus. Porque na mentalidade de Cornélio ele deve ter pensado assim: bom, esse homem é tão importante, tão especial, que apareceu um ser celestial na minha frente e me disse claramente o nome dele, mandou que eu chamasse ele lá na cidade de Jope. Então ele deve ser alguém assim, talvez até um semideus. E quando Pedro vem, ele tenta se ajoelhar diante de Pedro. Pedro pega nele, coloca ele de volta em pé e diz: olha, não faça tal coisa, porque eu sou homem igual a você. Em outras palavras, eu sou pecador igual a ti. Não caia na bobagem de querer me adorar. Então isso mostra para nós, irmãos, que ele adorava sem conhecer, que ele orava sem conhecer direito. Ele buscava, pastor, mesmo sem ter um conhecimento pleno da grandeza do Deus que nós conhecemos. Ele não tinha nenhuma Bíblia completa debaixo do braço. Às vezes eu fico olhando para a nossa vida, nós cristãos do século 21,
temos Bíblia para todos os gostos, informação de todo tipo, para a gente conhecer mais a Deus, aumentar o nosso entendimento acerca dele, das Escrituras, e a gente vê um monte de crente com conhecimento superficial a respeito de Deus, de quem Deus é e das coisas que Deus faz. Gente que ouve pregação atrás de pregação, ensino atrás de ensino, e de repente encontra alguma coisa que aparentemente parece ser legal na internet e começa a assistir aquilo e acha que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ei, saiba que tem muito lixo na internet. Saiba que tem muito pregador aí usando a Bíblia para o seu bel prazer. Saiba que tem muito ensino distorcido, errado, teologias fajutas, teologias inventadas, baseadas na experiência do homem e não nas Escrituras e não na palavra de Deus, levando conhecimento torto e distorcido para muitas vidas e destruindo espiritualmente a muitos. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você alimenta a sua alma. Cornélio adorava sem conhecer, orava sem conhecer, é por isso que quando ele vê Pedro, ele tenta adorá-lo. Mas mesmo assim, a atitude de Cornélio é orar, ainda que sem conhecer plenamente, ainda que sendo um menino espiritualmente falando, o Senhor teve misericórdia na vida dele. Aleluia. E o Senhor leva Pedro ali, e o que Pedro faz naquele lugar, naquela casa, meus irmãos, é ser usado por Deus para derrubar as barreiras espirituais que existiam. E Pedro disse para eles: olha, vocês sabem que é proibido a um judeu conversar, comer junto na mesa, fazer qualquer coisa, não pode nem esbarrar com um estrangeiro, com um gentil, vocês sabem, mas foi o próprio Deus que me mandou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele deseja derrubar as barreiras espirituais que existem entre nós e Ele, porque Ele deseja que nós o conheçamos mais. É por isso que Ele usou o profeta Jeremias para dizer assim ao povo de Israel: olha, um dia vocês orarão a mim e me buscarão, e eu me deixarei ser achado por vós. Deus está doidinho para ser achado por nós, meus irmãos. Só basta que nós busquemos a Ele com mais força, com mais amor, com mais disposição, com um anseio latente na alma de querer conhecê-lo mais profundamente e orar a Ele diariamente dizendo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero poder caminhar contigo, ser íntimo do Senhor, eu quero poder ouvir a tua voz falar, Senhor, no íntimo da minha alma. Aleluia. É isso que o Senhor deseja ouvir do teu povo. Levantemos a nossa voz, meus queridos, e chamemos a atenção de Deus através de uma vida dedicada à oração. Outro ponto na vida desse homem que fez com que Deus usasse a vida dele, o restaurasse, o erguesse, o completasse, passou através da oração. E ele, sabe o que aconteceu? Ele pôde ser incluído nos planos de Deus. Aleluia. Deus tem planos eternos. Deus tem planos antes que o mundo existisse. Ele já sabia que a cidade de Avaré existiria. Ele já sabia da minha vida, da vida do Jonas, da vida do presbítero, da vida da Deise, da vida do nosso irmão aqui. Deus sabia que nós existiríamos. Ele sabia. Ele sabia da vida dos teus filhos. Ele conheceu a cada um de nós quando estávamos ainda dentro do ventre das nossas mães sendo gerados. Ele já sabia, conhecia e sabia o nosso nome. E Ele sabe quantos dias nós iremos viver. É por isso que o salmista disse assim: olha, Senhor, Tu fizeste os meus dias do comprimento de um palmo, e a minha vida é como um sopro diante de Ti. Ele conhece, e Ele tem planos. E sabe o que Ele faz na vida daqueles que o buscam? Guarde isso no seu coração. Sabe o que o Senhor faz na vida daqueles que o buscam? Foi o que Ele fez na vida deste homem chamado Cornélio. Ele incluiu Cornélio nos seus planos. Ele deseja nos incluir nos planos dele. Glória a Deus. Este acontecimento, o que aconteceu ali na casa daquele homem naquele dia, foi o que muitos estudiosos chamam de Pentecoste gentil. Eu vou explicar por quê.
Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós vemos que depois da ascensão de Cristo, o Senhor prometeu aos discípulos que enviaria poder. E Jesus disse para eles: olha, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e por todos os confins da terra. Os discípulos se reúnem num cenáculo, e oram, e oram, e oram, e buscam a Deus continuamente, insistentemente, até que num momento eles começam a ter uma visão poderosa, de línguas repartidas como de fogo, a qual encheu toda a casa, e a partir daquele dia a vida dos discípulos mudou completamente. Eles foram revestidos pelo poder e pela glória de Deus. Pedro, aquele homem inconstante, problemático, que tinha altos e baixos constante na sua fé, agora cheio da presença e do poder de Deus, cheio de coragem, toma a frente e prega o primeiro sermão descrito em Atos dos Apóstolos, e em uma única pregação 3.000 almas se convertem diante do Senhor. Aquele homem inconstante, problemático, cheio de defeitos, agora prega de forma tão poderosa e tão cheia de autoridade, que diz a Bíblia que quando ele pregava estremecia o templo. A vida dos discípulos mudou. Mas eles tinham uma barreira muito grande dentro do coração deles ainda. Para os judeus, Jesus tinha vindo para eles e ponto final. Os que creram, que foi uma minoria dos judeus, acreditavam que Jesus, o Cristo, o Messias, tão esperado, tão profetizado pelos profetas desde Moisés, aliás, desde Gênesis, esse Cristo era exclusivo deles. A salvação era para eles, tudo era para eles. Eles não acreditavam que o Senhor poderia alcançar pessoas de fora, não, era tudo deles. E Pedro está lá, em Jope, orando, na casa de um homem que o recebeu. Pedro está orando e Cornélio também está orando. Olha só, Pedro está orando de um lado e Cornélio está orando de outro. Cornélio ora e ora e ora, diariamente ora e ora e ora. E o que o Senhor faz? O Senhor resolve incluir Cornélio nos planos dele. E o Senhor dá uma visão para Cornélio e também dá uma visão para Pedro. E o Senhor diz a Pedro, mostra uma visão para Pedro, e Pedro estava no terraço e de repente ele viu um lençol abaixar, e ele viu vários seres, vários animais, que segundo a lei judaica descrita lá em Levítico, era extremamente proibido para eles, até pensar em tocar em qualquer animal daquele, era pecado. Eram considerados animais imundos, e uma voz do céu bradou para ele: se Pedro, mata e come. E Pedro disse: Senhor, eu jamais coloquei na minha boca coisas imundas como estas. E a voz repete aquilo 3 vezes, até que aquela visão se recolhe de volta para o céu. E quando Pedro acaba de ter aquela visão, os homens chegam ali na porta dizendo: olha, eu vim aqui buscar um homem chamado Pedro, porque o meu Senhor, o meu patrão, mandou que eu viesse aqui, porque um anjo do Senhor apareceu para ele e disse que era para ele, o Senhor ir com ele lá. Pedro na hora entendeu uma coisa, aleluia, que o Senhor estava incluindo aquelas pessoas nos planos dele. Olha o que diz aí o verso de número 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Aí Pedro diz no verso 34: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo é aceitável a ele. Aleluia. Cornélio, seus amigos, toda a sua família, através das orações daquele homem, foram incluídos no plano de Deus. Aleluia. Você quer que Deus inclua você e a sua família nos planos dele? Amém. Você quer que a sua casa seja incluída nos planos do Senhor? Amém. Aleluia.
Você quer que o Senhor transforme a vida dos seus filhos, dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Você quer ver a bênção do Senhor dentro da sua casa de maneira poderosa? Então ore, então busque, então clame a presença do Senhor diariamente na sua vida, mas se agarre a isso com garras de ferro e não largue por nada. Coloque a oração à prova e diga: Senhor, eu vou te buscar, Senhor, até que a minha vida seja transformada, até que a vida daquela pessoa seja transformada, até que haja, Senhor, restauração no meu lar. Eu não aceito ser derrotado pelas circunstâncias da vida, Senhor, porque a tua palavra promete para mim que eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Coloque a sua vida diante de Deus e ore a Ele até que Ele inclua a sua casa, a sua vida e tudo que pertence a você nos planos dEle. Porque isso Ele deseja fazer com as nossas vidas. Aleluia. Para encerrar, quero até chamar aqui os irmãos do louvor neste momento. Para encerrar, meus queridos, alguém que ora, alguém que coloca a sua vida diante do Senhor diariamente em oração. Escute isso e guarde isso no seu coração. Alguém que diariamente ora e clama ao Senhor, traz o céu para nós. Traz o céu para nós. Alguém que diariamente se coloca diante de Deus em oração, buscando a face do Todo-Poderoso, é responsável, será instrumento de Deus para trazer o céu à terra, para fazer com que a glória de Deus desça de maneira poderosa, seja na igreja, seja na cidade, seja na minha casa. Quem se coloca diante de Deus diariamente em oração se torna instrumento poderoso de Deus. Os irmãos sabem aqui que eu gosto de falar desse tema. Eu ministrei aqui um seminário sobre a oração. E quanto mais leio, quanto mais estudo, mais me impressiona, meus irmãos, como a história do cristianismo nesses 2000 anos deve muito, se é que eu posso usar essa palavra, deve. Na verdade, a gente só deve alguma coisa ao Senhor. Mas a história do cristianismo deve muito, de alguma maneira, a homens e mulheres que se colocaram diante de Deus em oração. E por orar muito, por buscar muito a face de Deus, o Senhor os incluiu nos seus planos. O Senhor derrubou as barreiras de cidades inteiras, de vilas, de vilarejos, de famílias, de reinos e impérios inteiros, por causa da oração de homens e mulheres que se colocaram diante do Senhor e clamaram. Pessoas que oraram ao Senhor ao longo da história foram responsáveis por trazer o céu para a terra, por fazer a glória do Senhor ser derramada. E o Senhor faz isso na vida de Cornélio. Estava Pedro ainda pregando. Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar sobre Jesus, porque até então Cornélio não sabia quem era. Cornélio não conhecia Jesus, talvez até tenha ouvido falar a respeito do Cristo, mas ele não conhecia, não tinha informações direito, porque naquele tempo não era como hoje, que a informação circula tão rapidamente. Ele não conhecia, apesar de tudo que Jesus fez, ele conhecia muito pouco ou quase nada a respeito de Jesus. Mas a partir do momento que Pedro chega ali, Pedro começa a pregar e começa a ensinar e começa a dizer: olha, havia uma promessa de Deus de que haveria um homem, um Messias, um Cristo que viria à terra e ele traria salvação. Ele pregaria um evangelho poderoso de amor que restauraria o homem de volta à presença de Deus. E olha o que diz o verso de número 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? A palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, os estrangeiros, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro:
Porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que todos eles fossem batizados nas águas. Aleluia. Aqueles que receberam, assim como nós, o dom, o presente do Espírito Santo. O Pentecostes gentil. A partir desse momento aqui, caiu as barreiras do coração dos discípulos. Pedro depois foi intimado pelos discípulos: ora, o que é isso, Pedro? Você foi comer com gentios, comer com estrangeiros, com pecadores, homens incircuncisos. Quando Pedro relata o que Deus fez, quando Pedro conta para eles o que aconteceu, eles ficaram pasmos, eles ficaram admirados de ver o que Deus tinha realizado ali. E eles começaram a dizer: olha, agora eu sei, o Senhor não faz acepção de pessoas. Aleluia. E que aonde há um coração quebrantado que busca Ele diariamente em oração, o Senhor se manifesta. E detalhe, não se manifesta somente na vida desta pessoa, não se manifesta somente na vida deste ser, deste homem, desta mulher, se manifesta na vida dos demais, porque nós nos tornamos como imãs que atraem a presença de Deus. Aleluia. Eu lendo sobre a vida de um missionário chamado Adoniran. Esse homem foi para um dos países mais difíceis que existia para pregar o Evangelho. E ele ali sofreu terrivelmente, passou alguns anos preso. E ele tinha uma prática de orar 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. E um dos seus biógrafos relatou uma carta que ele enviou a um missionário jovem, que ele estava orientando. E ele, orientando aquele missionário, ele disse: olha, você precisa orar 5 vezes por dia. E ele falou: hora de madrugada, hora de manhã, hora de meio-dia, hora de tarde. E aquele missionário, quando pegou aquela carta e leu, falou: isso aqui é conselho de um fanático. É conselho de um fanático, orar 5 vezes por dia. O que é isso? E esse escritor que relata isso, ele diz assim que na mesma época de Adoniran, muitos outros missionários foram para aquele país, que antigamente se chamava Mianmar, depois mudou de nome. Muitos missionários foram para aquele país. E ele diz assim: enquanto muitos missionários que pisaram o pé naquela terra deixaram os seus nomes escritos na areia, Adoniran deixou o nome dele escrito nas pedras, nas rochas, e nunca mais foi apagado. Aleluia. Um homem, uma mulher que se coloca diante de Deus em oração diariamente, se torna instrumento de transformação na sociedade, no mundo, na vida, na cidade, na sua casa. Fique de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Que você se torne esse instrumento de Deus. Os irmãos podem louvar para a gente fazer oração em nome de Jesus. Fique aí, Espírito, meus irmãos. Levante a sua voz, fale com Deus agora. Ore aí, se você estiver. Diga para o Senhor quando você quer buscar a presença dEle na sua vida. Diga para Ele se essa palavra tocou no seu coração nessa noite. Diga para o Senhor quanto você deseja conhecer